Erev Tov Lekulam, Shavuot Tov, a todos, uma semana que estamos na véspera de Rosh Chodesh Shevat, exatamente nessa segunda-feira. Pois bem, Parashá Vairá, a gente começa a Parashá Vairá com o finalzinho no Mafti do Shemot, fazendo um adendo aonde Moshe Rabbeinu abre o seu coração e fala que o angustia muito passar por uma situação onde vê o homem de Israel passando com tantas atribulações e ele tendo ido falar com o faraó e as coisas terem piorado, e Kadosh Baruch Hu Pamaim fez questão de dizer para ele duas vezes seguidas que com Yad Hazaká Beyad Hazaká Isha Lechem Beyad Hazaká Yagershen Me'etzu, né? Ou seja, que com a mão poderosa o faraó deixará eles ir, com a própria mão poderosa ele os expulsará de sua terra, né? Então, Kadosh Baruch Hu é a rota primais, é o mapa, o roteiro de Homem Israel nesse sentido, e não o faraó. Tanto é que quando a gente começa a Vairá, que é a revelação de Kadosh Baruch Hu a Moshe, e quando Kadosh Baruch Hu pede para Moshe junto com Arão falar com o faraó, ele deixa bem claro que chega um determinado momento que ele vai endurecer o coração do faraó para que ele, o faraó e todo o Egito possam ver a força. Aí vem o contexto do Yad Hazaká, que a Gemátria dá exatamente 14, que Yad Idad, que é 14, e o interessante de 14 são o contexto de todas as obras do Rambam. Pois bem, o interessante dentro desse contexto é que Deus realmente promete a Moshe Rabbeinu que ele ia segurar o coração do faraó. Essa é uma das características contrárias de Israel. Ou seja, um coração não duro, mas um coração no sentido de não ser rigoroso, nesse sentido de não ser um mau coração, mas um bom coração, né? Um Lev Tov, né? Olhar as coisas de uma perspectiva positiva, por exemplo. E esse contato e o contexto do faraó com Moshe Rabbeinu traz o Rashi que o Shalia de Kadosh Baruch Hu, que foi Moshe Rabbeinu escolhido através de um outro Midrash Shemot, onde Moshe Rabbeinu faz questão de tomar cuidado com as ovelhas de Yitro. Então Kadosh Baruch Hu falou: se você cuida também das ovelhas, imagine como Israel. E na primeira missão ele foi falar com o faraó para falar para soltar Israel, e o faraó ele mentia para os seus súditos egípcios de que ele fazia uma questão de que era algo não humano para poder ter uma relação idólatra com divindade. Entretanto, ele ia no rio Nilo fazer suas necessidades fisiológicas, e lá foi a primeira vez que Moshe Rabbeinu foi conversar com o faraó. O faraó ficou assustado porque, imagine, ele tomou conhecimento que ele não era nada do que ele tentava passar pela sociedade egípcia, ou seja, ele não era um ser humano extra-humano, ou seja, ele era um humano normal que fazia suas necessidades fisiológicas de manhã cedo para deixar isso omitido, mas não para Kadosh Baruch Hu e nem para Moshe Rabbeinu, que ficaram cientes e sabendo do que o faraó estava fazendo naquele momento. E nessa paraxá vai se desenrolando em relação a 7 milagres, né? Há quem diga que foi 8, né? Ou seja, 7 pragas e mais um milagre. O milagre se refere ao cajado o cajado que Arão executa, aonde ele joga o cajado. Os magos egípcios também jogam o cajado, mas o cajado de Arão, como os demais cajados, essa é inclusive a interpretação do Ibi Ezra, diferente do Rashi e do Raham Mizrahi. O Ibi Ezra traz que de fato o cajado de Arão engoliu os demais outros cajados,
enquanto era uma cobra. Porém, o verso o chama de cajado, já que essa era a sua forma original. Depois desse Nes, em contato entre Arão, Hakohen, Moshe Rabbeinu e os magos do Egito com o faraó, a gente tem uma série de pragas, né, que começa total nessa Parashá 7, na Parashá posterior Bo. O interessante é que Bo na Gemátria Beit 2, Aleph 1, Bo 3, total de pragas. Então a gente completa exatamente 10 pragas do Egito. E a primeira praga, ela se refere a transformar o Nilo em sangue, né? O mesmo Nilo que perseguiu por tanto tempo todo o homem de Israel, se tem em relação a sangue, né? E em relação a Abravanel traz algo muito interessante. Os magos egípcios não puderam copiar nada do milagre, né? Referente à questão do cajado. Eles nunca transformaram água em sangue perante o faraó, ou em público. Também em relação à questão da água e do sangue. Eles somente soltaram um falso rumor de que tinham repetido o milagre num local isolado, e isso bastou para que o faraó duvidasse se realmente Moshe e Arão tinham sido enviados por Deus. Então nessa primeira praga, os magos não conseguiram reproduzir o que Arão e Moshe Rabbeinu fizeram, mas eles mentiram para tentar ganhar tempo com o faraó. E aí, então a gente tem a manifestação da segunda praga das rãs, né? E o Midrash, através de Rabi Eliezer, diz e traz que os egípcios conseguiram criar organismos vivos com a sua própria magia. Mas eles não podiam criar organismos menores do que um grão de cevada. Os outros sábios disseram que eles não eram capazes de criar nenhum ser vivo. Em vez disso, eles podiam fazer com que eles se aglomerassem em um local específico através de sua magia. Porém, eles não conseguiriam fazê-lo com organismos menores que um grão de cevada. Assim traz o Midrash Shemot Rabbah 10:7. Isso foi, digamos assim, o que deixou eles consternados em relação à terceira praga, que foi a infestação de piolhos. Que aí eles não conseguiram reproduzir ou tentar ganhar tempo com o faraó. O próprio Rashi traz que a feitiçaria deles era incapaz de controlar criaturas menores que o grão de cevada. E dessa forma, se começou a ter um rumor e um medo naquela época no Egito idólatra, até chegar aos animais nocivos, que é a quarta praga que trazem destruição, né? Que é a mistura dos animais. Mas o que seriam essas misturas, né? O Levush Orá menciona Rashi referente à analogia de técnicas militares, né? E o Gur Aryeh traz que as primeiras 3 pragas surgiram em um local próximo dos egípcios, né? Sangue e rãs vieram do Nilo e piolhos vieram da terra. Entretanto, essas invasões de criaturas selvagens eram extremamente incomuns no Egito. Imagine, do nada, um egípcio vê correndo em cima dele uma criatura selvagem. E então, nesse momento, o faraó, sem entender o que estava acontecendo e sem nenhum tipo de respaldo pelos seus magos, convocou Moshe e Arão, assim traz o verso número 21 da Parashos. O faraó convocou Moshe e Arão e disse: vão e sacrifiquem a Deus de vocês, mas façam aqui nessa terra. E Moshe disse: não, isso dificilmente seria apropriado para nós. O que devemos fazer é sair dessa terra por 3 dias para poder sacrificar a Kadosh Baruch Hu. E no fim das contas, o faraó permitiu e disse: mas rezem por mim. Até que no final do Pasuk se mostra que o faraó endurece o seu coração. E aí continua mais pragas, né? Vamos para a quinta.
que é a morte de todo o gado. E a sexta, a manifestação da erupção de furúnculos, né? Até a manifestação de granizo, já vinculada à sétima aliá. E aí traz uma questão clássica aqui, muito interessante. O porquê que os feiticeiros não puderam aparecer perante Moshe depois da praga? O Rambam traz porque eles estavam cobertos de furúnculos, assim seriam envergonhados de ir ao palácio do faraó. Então o faraó chamava nesse momento os seus magos e eles não respondiam. Já Raham Bravanel traz que a praga os afetou a tal ponto que eram incapazes de debater e discutir com Moshe. Eles estavam destornados, não sabiam o que fazer nesse sentido. E a gente tem exatamente no finalzinho, na leitura do Maftir, Moshe Rabbeinu deixou a presença do faraó para fora da cidade e estendeu suas mãos para Kadosh Baruch Hu, e o trovão e o granizo cessaram, e a chuva não alcançou a terra. O faraó viu que a chuva, o granizo e o trovão cessaram. Ele continuou a pecar e endureceu seu coração. Ele e seus servos, o coração do faraó se fortaleceu e ele não deixou os israelitas saírem, conforme Kadosh Baruch Hu tinha dito através de Moshe. E aí a gente vai para Parashá Bo, falando sobre isso na semana que vem. Mas o mais interessante é entender que, como diz o nosso mestre Rabi Akiva, água mole em pedra dura tanto bate até que fica. Ou melhor, água mole em pedra dura tanto bate até que transborda, né? Impossível deixar e fechar as portas para Am Israel, para o povo de Israel. Hoje nós estamos muito felizes porque nessa Parashá Vairá, que é a Parashá da Revelação, hoje, Motzei Shabbos, nós temos dia 29 de Tevet, a Hilula do grande Yitzhak Hadori. Mediante isso eu vou falar uma pequena biografia na caminhada desse Mekubal. Mekubal em hebraico é cabalista. Ele nasceu em Bagdá, foi discípulo, foi um Talmid de Ben Ishai, Urav Apealim, o grande Raham de Bagdá. Fez aliá, foi para Israel, para o bairro antigo de Jerusalém, estudou na Yeshiva Beit El, uma yeshiva de mecumbalinhos, se especializou nas